Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre duas carteiras recomendadas, uma do Itaú e a outra do Santander para o Tesouro Direto. O que é que os bancões estão falando sobre a renda fixa? Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. E se você realmente não quer ser enrolado, entre para o nosso clube de membros. Todo final de semana tem vídeo novo para você por menos de R$ 8 mensais. E a descrição tá aí na descrição desse vídeo. Basta clicar. Vamos começar falando então, primeiramente, sobre a indicação do Itaú, a mudança na carteira do Tesouro Direto do Itaú BBA, que é aí o investimento do Itaú. Vamos lá. Itaú espera 3,6% para o IPCA. Alguém deve estar pensando assim, ok, Vini, mas 3% é muito ou é pouco? E eu vou te falar. Diz então que o Itaú revisou o cenário macroeconômico recente, provavelmente em função de dados da inflação que saíram nessa semana e que também vamos falar no vídeo de hoje. Passando a projetar um IPCA, uma inflação em 2024, em 3,6%, mas com composição pior em relação às últimas estimativas. Vamos lá, 3,6% continuamos tendo uma inflação abaixo da inflação projetada pelo Boletim Focus do Banco Central. Em outras palavras, o Itaú vê com olhos mais positivos a inflação para 2024, mas ele diz que houve piora em relação às últimas estimativas. E a piora está aqui. Agora, a visão é de uma dinâmica mais pressionada pelos serviços subjacentes. Vini, o que exatamente ele está querendo dizer? E ele complementa: os fundamentos para a inflação de serviços, o mercado de trabalho e reajustes salariais seguem indicando o quê? Uma pressão altista para o grupo. E nesse mesmo parágrafo ele alerta: serviços ligados à mão de obra devem seguir pressionados ao longo do ano. Em outras palavras, a inflação está caindo, mas o Itaú ainda vê uma pressão maior a respeito desse serviço. Então vamos lá para você entender. Vamos agora para essa segunda matéria do site Seu Dinheiro para você entender aqui a indicação. Itaú BBA e Santander indicam títulos do Tesouro para março. Primeira questão, o Itaú realmente mudou a carteira. O Santander, para mim, olha, você vai entender o que eu vou falar de uma forma bem direta para não ficar dúvida. Vamos lá então. Se você está à procura de opções na renda fixa para março, 3 grandes bancos fizeram recomendações. Itaú e Santander falaram do títulos do Tesouro Direto e o BTG Pactual sobre títulos privados, em particular debêntures CRIs e CRAs. Se você clicar no título dessa reportagem e tiver interessado em debêntures e CRIs e CRAs, lá vai ter a listagem. Eu não vou abordar porque sei que não é o foco aqui desse nosso vídeo de hoje. Então vamos entender um pouco sobre o que vem dizendo aí o Itaú BBA. Manteve o perfil da sua carteira recomendada para títulos públicos, ou seja, não houve grandes oscilações, que continua uma alocação balanceada em pós-fixados e atrelados à inflação de longo prazo e pontuais nos pré-fixados. Vou repetir, foco no pós-fixado, Tesouro Selic, atrelados à inflação de longo prazo, títulos com vencimento mais longo e também em pontuais para pré-fixados. Olhando a linha geral, eu particularmente concordo positivamente. Eu acho que é esse o caminho. Agora, vamos olhar então em detalhes para ver o que eles fizeram. No entanto, a mudança anual feita pelo Tesouro Direto fez com que substituísse alguns títulos, trocando o Selic 26 trocando o Selic e o pré-fixado 2026. Então veja, vou aumentar aí para ficar mais claro para você. Esses dois que eu estou marcando em azul, eles trocaram. O Selic 26 por qual? Tá em negrito para você. O Selic 27. Vini, faz sentido resgatar e reaplicar do Selic 27? Para mim, não faz o menor sentido.
a não ser que você realmente vá precisar lá na frente, mas não faz sentido essa troca. Mantém no 2026, porque dependendo do prazo que você comprou, você vai entrar na alíquota de imposto de renda mais barata. Após 2 anos, você paga só 15% de imposto de renda. Então, olhando no detalhe a carteira agora, para mim não faz sentido essa mudança. Segunda mudança, mudou de pré-fixado 2026 para o pré-fixado 2027. Vamos lá entender um pouco melhor. O pré-fixado 2026, ele não está mais disponível para compra. Ora, se você teve essa mudança e quer investir no pré-fixado, faz sentido. Agora, se você não quer mudar a alocação, quer manter o percentual que você já tinha, novamente, para mim não faz sentido algum. Por quê? As taxas dos pré-fixados estão caindo e elas estão muito próximas já do Tesouro Selic, da nossa taxa de juros da economia. Então, a expectativa de queda não compensa tanto assim. Repetindo, continuo concordando com a posição do Itaú. Estamos falando de pós-fixados e IPCAs longos. Taxas estão boas. Já fazer essa troca, para mim, não faz sentido. Excetuando se você deseja fazer aporte, mas pré-fixado, para mim, não está numa taxa boa. E aí ele continua então. Quem já tem títulos com vencimento em 2026, aí vem o detalhe, porém pode carregá-lo ao vencimento se desejar, ou então resgatá-lo a qualquer momento. A primeira parte eu concordo. Levar até o vencimento, principalmente aí para você que fez bons investimentos. Resgatá-lo a qualquer momento, não sei se é uma boa. Mesmo não sendo mais oferecidos para compra, eles ainda mantêm a liquidez diária. Isso você já sabe, no Tesouro Direto você pode comprar e vender títulos diariamente. No passado não era assim. Quem é mais antigão deve lembrar que a venda era só nas quartas-feiras. Mas vamos mostrar aqui a carteira agora, para entender um pouco melhor como ficou essa carteira do Itaú. Tá aí na sua tela. Tesouro Selic 2027, o peso de 30%. Veja, pós-fixados, ele está centrando aí na Selic de curto prazo. A indicação do banco vai contra, vou repetir, vai contra o movimento dos grandes bancos no leilão do Tesouro Nacional. É uma playlist que nós temos aqui e atualizamos ela, geralmente na segunda-feira. Os bancões estão comprando os tesouros Selic de juros longos, porque a expectativa é que os juros voltem a subir e porque ele tem um spread um pouco mais alto. Tá aí para você entender. Então, em que pese ele indicar, o movimento dos grandes bancos não é para o Selic de curto prazo, é para o Selic de longo prazo. Por essa razão que eu já te falei, um peso aí de 30%. Acredito que está até adequado. Lembrando, eu aqui não estou fazendo indicação, estou comentando a carteira de um banco. Pré-fixado 2027, a taxa de R$ 9,99 com 20% da carteira. Eu particularmente discordo. Discordo se você estiver comprando esse título agora com essa taxa e esse peso. Para mim, não faz o menor sentido você comprar um pré-fixado abaixo de 10% e ainda mais ter 20% dele na carteira. Eu não concordo nem com a taxa e nem com o peso na carteira. Então, pré-fixado nessa taxa, para mim, não faz sentido. Vini, eu comprei pré-fixado lá atrás, acima de 12%, 13%. Faz sentido? Na minha visão, aí faz sentido. Mas com um percentual máximo de uns 15%. Pré-fixado, não vale a pena você correr tantos riscos. É a minha opinião. Seguindo então, Tesouro IPCA 2029 com taxa de 5,55, 30% da carteira. Faz sentido? Para mim faz sentido, é um investimento de curto prazo, vencimento daqui a aproximadamente 5 anos. Essa taxa aí, você não vai ter grandes oscilações para o curto prazo. Veja, não deve ter grandes oscilações. Se tivermos um grande estresse, a taxa sobe. Mas veja que aí você vai ter um prazo curto, talvez até levando ele ao vencimento. Então, se o prazo fizer sentido para você, na minha opinião, esse título faz sentido. Depois, o Tesouro IPCA 2045, com essa taxa de 5,79, 20% da carteira, faz sentido?
eu faria apenas uma troca. Trocaria aí o percentual do 2045 em relação ao percentual do 2029 na carteira. Em outras palavras, o título mais longo representaria 30% e o mais curto um peso menor, porque a taxa nesse momento para o IPCA, para quem tem visão de longo prazo, vale a pena. Tá aí os ajustes na carteira do Itaú. E se você já está gostando, dá aquele super like e avalia entrar para o clube de membros. Tem novidade a cada final de semana. Final de semana passado, eu falei do ouro e o ouro explodiu. Esse final de semana falaremos sobre outros ativos. Quer entender um pouco mais? Entra para o clube de membros. Agora vamos falar do Santander. E aqui eu já faço uma crítica expressa. Eu não aguento mais ver indicação do Santander para o IPCA 2035. Aliás, eu vou mais além. Não me lembro de nenhuma carteira do Santander sem ele falar sobre esse título. Nesse comentário agora, ele fala exclusivamente do 2035. A dúvida que eu fico é, será que eles só comentam desse título? Pode pesquisar aí na internet que você vai ver. Já o Santander manteve a recomendação do IPCA 2035. Olha, na data de ontem eu gravei um vídeo específico comparando Tesouro Selic com Tesouro IPCA baseado no IPCA 2035. Se você quer entender um pouco mais, assiste esse vídeo. Se os ventos domésticos se provarem favoráveis para o ativo, o que ele quer dizer com isso? Se nós tivermos aí uma melhora econômica, pouco estresse na política, o que ele está vendo aí é que a tendência é que a taxa caia. Ele diz, podemos ver um menor prêmio de risco para os títulos públicos reais, favorecendo a marcação a mercado. Em outras palavras, se o estresse político, econômico cai, aí o que acontece? Não tem por que o Tesouro ofertar uma taxa mais alta. Logo, se a taxa que você comprou agora está aqui e ela vai cair, você vai ter um ganho na marcação a mercado. Só que ele diz, caso a percepção de risco piore e o dólar volte a se valorizar, a projeção contra a inflação do título recomendado exercerá a sua função. O que ele está dizendo é, se a situação piorar, você ainda pode estar protegido. É verdade? Concordo, desde que você leve até o vencimento. Isso a matéria não te explica. Então, muito cuidado em seguir sem entender um pouco melhor. Para finalizar, eu quero trazer para você aqui os dados da inflação do nosso IPCA, que saíram os dados do mês de fevereiro. Preços sobem 0,83% em fevereiro, com reajuste da educação. País tem inflação acumulada de 4,5% em 12 meses, com um destaque para a educação, que subiu quase 5%. E aqui vem os dados da inflação que eu quero te mostrar. Primeiro, a variação mensal. Olha aqui no canto direito, 0,83%. Mas, Vini, a inflação então disparou, voltou a subir desde aquela deflação de junho. É verdade? Sim, os dados estão corretos, mas você precisa entender o contexto. Em junho de 2023, foi feito um movimento que foi atípico e que gerou deflação. Ponto número 1. 0,83, a inflação deve subir? Olha o que aconteceu em fevereiro de 2023, à esquerda do seu gráfico. Muito parecido. Então, realmente é um mês atípico. A tendência não é essa. A tendência é de voltar a cair a inflação. É isso que o mercado está projetando. Então, em que pese você ver esses dados subindo, daqui para frente a tendência é continuar com a inflação mais baixa. Basta dizer que a inflação acumulada foi de 4,5%. O Itaú, como eu falei no início desse vídeo, projetando inflação de 3,5%. Então a tendência não é essa. Olha aí os dados acumulados para você verificar ano a ano os últimos acumulados de 12 meses. Veja aqui, desde, por exemplo, setembro de 23, vem caindo 5,19, 4,82, 4,68, 4,62, 4,51, 4,5. Você repara que a curva está caindo. Lentamente, é verdade, mas ela continua caindo. Enfim, para você entender realmente do mercado, você precisa investir no seu conhecimento. E volto a dizer, eu estou aqui somente até o final dessa semana, dando para você gratuitamente o painel do Tesouro Direto.
a única ferramenta da internet que você vai ter acesso às melhores taxas e os melhores preços. Olha aí na sua tela. Você tem acesso ao melhor decil, às 10% melhores taxas. Você tem acesso ao melhor quartil, às 25% melhores taxas. Você vê a média de taxas por mês, título a título. Vini, eu quero saber as taxas diárias. Tá aí, ó, a variação de todas as taxas para qualquer um dos títulos. Mas eu gostaria de saber o preço, porque é o preço que importa. Tá aqui para você também. A média de preços mensais para você ter atualizado diariamente. E além disso, você pode botar a sua taxa, olha aqui embaixo à esquerda, e saber se ela está boa, se ela está ruim. Por exemplo, você pega uma taxa de 6% e basta você colocar no painel que ele recarrega automaticamente. Vini, como faz para receber esse painel gratuitamente e de forma vitalícia? É o primeiro curso que eu ofereço de forma gratuita e vitalícia. Você não paga mais nada pelo painel do Tesouro Direto. Lucro máximo na renda fixa. Anota aí o endereço na internet: www.viniinvest.com.br. Vini Investe com 2 Is e T de tatu mudo. .com.br. Você vai clicar no curso, ele vai abrir aqui para você a página e você vem aqui embaixo, ó, piscando em verde para você. Quero entrar agora. Entrou, você ainda tem um cupom de desconto, tá aqui, Vini25, vai te dar quase R$200 de desconto, Vini25. E aí, basta você selecionar R$567 para você ter essa ferramenta, volto a dizer, gratuitamente e sabendo a sua taxa. Por exemplo, uma taxa de 6%, olha aqui, está entre as melhores taxas históricas. Você vai poder pesquisar título a título. Eu coloquei o IPCA, mas tem prefixado. Tem todos os títulos que você deseja. E ainda assim, se você ficou com alguma dúvida, eu deixo aqui do lado o meu celular e um e-mail para qualquer tipo de dúvida. Só que tem um detalhe, só vai durar até agora, mais algumas horas, até sexta-feira. Depois, muita gente vai lamentar não ter esse painel para você ter toda a orientação antes de investir. E é verdade, pessoas que fizeram cursos anteriores estão pedindo o painel. E esse painel, em nenhuma vez, ele foi gratuito. Somente agora, gratuidade. É um curso vitalício. Você tem um grupo exclusivo no Telegram, vai ter acesso a várias lives. Enfim, é muito benefício para você aproveitar com esse descontão. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que avaliem lucro máximo na renda fixa somente por poucas horas, com esse desconto e com esse painel vitalício. Um abraço e até o próximo vídeo.